Olá, concurseiros! Que tal ter acesso a 6.000 questões comentadas das disciplinas essenciais para concursos públicos? Esse é o mais novo projeto do Acerte Concursos. Os professores Alan Vinícius, Luzana Pedreira, Luiz Ulbricht e Wagner Aguiar estão juntos em um super curso online para resolver passo a passo 6.000 questões comentadas de concursos anteriores. Saiba mais sobre esse curso no site do Acerte Concursos. Acesse www.acerteconcursos.com e matricule-se agora. Olá, alunos e alunas! Olá para você que está neste momento nas salas do Acerte Concursos aguardando a aula iniciar no Cine Acerte. Olá para você que me acompanha pelas redes sociais. Olá para você que é aluno VIP, está acompanhando aqui mais uma grande uma grande maratona de questões. Bom, o primeiro recado para você que ainda não me segue pelas redes sociais é que faça isso imediatamente. Através das redes sociais, nós colocamos grandes conteúdos, ou seja, conteúdos de alta relevância, como atualizações de jurisprudência, doutrina, súmulas. Super importante esses aspectos, além da explanação de aulas através dos diversos canais. Então anote aí imediatamente, e-mail. O e-mail é justamente o e-mail, anote aí, é o prof.alanvinicius@gmail.com. Nós temos ainda um WhatsApp de dicas. O WhatsApp de dicas é o 71984911908. O que é que você deve fazer? Você deve me mandar uma mensagem com o seu nome, com o seu município e com o concurso que você está se preparando. São aspectos de extrema importância neste processo, tá certo? Além disso, Facebook, a minha fanpage é prof.alanvinicius. O Instagram é @prof.alanvinicius. Chamando a atenção que esses canais do professor Alan são diferentes dos canais do Acerte Concursos. Então é importante que você siga a fanpage e a página no Instagram do professor Alan Vinícius e do Acerte. Faça isso imediatamente agora, você que está me ouvindo. Além disso, o YouTube é o Alan Vinícius, professor, diversas videoaulas importantes para a sua trajetória rumo a esta aprovação, né? Importante ainda chamar a atenção para o seguinte: no WhatsApp de dicas, para que ele funcione, 2 pontos são importantes. Primeiro, que você me mande uma mensagem com essas informações, nome, município e o concurso que você almeja, para que eu lhe coloque na lista de transmissão adequada. Além disso, por ser uma lista de transmissão, o que é importante que você tenha em mente? Faz-se necessário que este número esteja na agenda do seu celular. Não basta estar no WhatsApp, tem que estar na agenda do celular para que você aceite receber as minhas mensagens. Combinado? Beleza? Vamos à nossa maratona. Olha só, questão de número 46. Acerca das organizações da sociedade civil de interesse público e dos atos administrativos, julgue o item seguinte. O primeiro detalhe: quando a gente pensa em uma organização da sociedade civil de interesse público, eu estou falando de uma qualificação. Esta qualificação, ela é concedida a entidades privadas. Elas não pertencem à administração pública, mas é lógico, com a qualificação, óbvio, desde que se atenda a todos os requisitos determinados na legislação. E essa lei é a lei especificamente que trata do regime ligado a essas OCIPs, como nós chamamos. É a lei, está aqui comigo, é a lei das OCIPs, é a lei especificamente 9.790 de 1999. Lá terão requisitos e olha só, a concessão pelo poder público da qualificação como OCIP
ou seja, organização da sociedade civil de interesse público, de entidade privada, importante, tem que ser sem fins lucrativos, sim, são os requisitos que estão na legislação, é ato vinculado. O que isso quer dizer? Que não há liberdade de atuação para o administrador público. Ou seja, o que eu estou dizendo para você? Que caso essa entidade privada sem fins lucrativos, ela se encaixe nos requisitos que estão previstos na Lei 9.790, automaticamente ela tem o direito a ser qualificada como OCIP, ao cumprimento dos requisitos legais estabelecidos para tal. Então, a questão 46 é uma questão correta. Vamos nessa, galera. Questão de número 47. Acerca dos princípios e dos poderes da administração pública, da organização administrativa, dos atos e do controle administrativo, julgue o item a seguir, considerando a legislação, a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores. Uma instituição religiosa que oferece programa educacional de alfabetização para pessoas de baixa renda pretende a qualificação como organização da sociedade civil de interesse público. Quando isso aparecer, você já sabe que nós estamos falando de uma OCIP. Por meio de um termo de parceria. Pronto, surgiu mais uma informação importante. A qualificação como OCIP, a gente viu na questão anterior, que é concedida para entidades privadas. Essas entidades privadas vão receber essa qualificação através de um instrumento jurídico. Esse instrumento jurídico nós denominamos de termo de parceria. Nós já vimos ainda que se trata, para se atingir esta qualificação, de um ato vinculado. O que isso quer dizer? Caso os requisitos previstos na legislação sejam requisitos atendidos, automaticamente aquela entidade privada sem fins lucrativos, ela passa a ter o direito do enquadramento como OCIP e, lógico, passará a gozar dos privilégios que esta qualificação traz. Assertiva. A vedação expressa em lei federal, Lei 9.790, Lei 9.790 de 1999, ao pleito da instituição religiosa. A questão 47, ela é uma questão correta. E por que é correta? Porque as instituições religiosas, elas não podem estar enquadradas na condição de OCIP. É uma das vedações. Nós temos outras. Quem já é organização social não pode estar enquadrada como OCIP, dentre outras situações previstas na legislação. Tá certo? Vamos para a questão subsequente. Questão de número 48. No tocante às organizações da sociedade civil de interesse público e aos consórcios públicos, julgue o item subsequente. O instrumento que estabelece o vínculo entre o poder público e as organizações da sociedade civil de interesse público é o termo de parceria. Isso está corretíssimo. Mas aqui eu gostaria de trazer alguns aspectos marcantes. É muito comum o organizador de prova ele buscar trazer algumas confusões para com vocês. Então, não confundir as organizações sociais, que também são entidades privadas e que são qualificadas como organizações sociais, com as organizações da sociedade civil de
interesse público. Chama a atenção que as duas se enquadram como entidades paraestatais. O processo de criação dessas entidades, a linha de raciocínio é justamente a ideia da desestatização, ou seja, alguns serviços que são sociais, que são relevantes, eles deixaram de ser prestados pela administração pública e passaram a ser tratados por entidades privadas sem fins lucrativos, que passaram a integrar a linha do chamado terceiro setor. Essas organizações sociais são entidades privadas que também recebem uma qualificação do poder público. Só que essa qualificação ela é feita através de contrato de gestão. No caso da OCIP, não é contrato de gestão. O instrumento jurídico hábil é o termo de parceria. Então, se falou termo de parceria, você já sabe que é OCIP. Se falar contrato de gestão para entidade privada, você já sabe que é OS, é organização social, tá certo? Então, ele está citando o termo de parceria. Então, de fato, a questão 48 é uma questão correta, beleza? Vamos nessa questão de número 49. A concessão de serviços públicos. Gente, quando a gente fala em concessão, a gente tem que entender o seguinte, que a administração pública, ela é a única que pode ser a titular do serviço. Então, titularidade, ela começa com a administração direta, mas pode ser transferida para a administração indireta. Quando a gente fala da execução, essa execução do serviço público é uma execução do serviço público que pode ser feita. É uma execução que pode ser feita diretamente. Quando a gente fala diretamente, é o próprio poder público desenvolvendo o processo. Ou pode ser indiretamente. Quando a gente fala indiretamente, é porque nós temos um processo. Esse processo é um processo de delegação de serviços públicos, e esse processo de delegação de serviços públicos é uma delegação que é efetuada a particulares. Esses particulares, eles vão seguir a linha, eles vão automaticamente executar o serviço através de um contrato de concessão ou através de um contrato de permissão de serviços públicos. Vamos lá. Lembrando que na concessão nós temos apenas a prestação, nós temos apenas a execução do serviço público, jamais a titularidade, porque a titularidade de um serviço público só pode estar nas mãos do poder público. Então deve ser precedida de licitação, sim, não lhe sendo aplicáveis as hipóteses de dispensa prevista na lei de licitações, exatamente porque o poder público, é muito claro, o artigo 175 da Constituição. O artigo 175 da Constituição Federal determina que as concessões e as permissões ligadas a serviços públicos, importantíssimo, as concessões e as permissões ligadas a serviços públicos, elas serão precedidas, importantíssimo esse aspecto, precedidas de licitação, tá certo? Serão precedidas de licitação. Então a letra A já está correta. Transfere ao concessionário a titularidade do serviço, jamais a titularidade para alguém que pertence à iniciativa privada. Transfere ao concessionário a responsabilidade por prejuízos causados a terceiros, sim. Por quê? Porque o concessionário atua por sua conta e risco.
Agora, a responsabilidade é objetiva, ou seja, eu não vou analisar se o concessionário agiu com dolo, ou seja, se teve a intenção de, ou se assumiu o risco de, ou se agiu com culpa, ou seja, se foi negligente, se foi imprudente, ou se não foi perito. Não tem essa análise, porque não existe a aferição de culpa. Prevê a alteração unilateral do contrato pelo poder público no que se refere ao núcleo do objeto do empreendimento. Não, você não pode modificar o objeto da concessão. O que pode existir são alterações contratuais, por exemplo, para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Pressupõe o pagamento de remuneração ao concessionário, sendo vedada a alteração do valor originalmente pactuado. Aí, depende do tipo de concessão, mas a concessão comum, o pagamento é feito pelos usuários do serviço. O pagamento, quando é feito aí do poder público para o privado, está ligado a concessões específicas, como a concessão, por exemplo, patrocinada, em que existe um valor pago do poder público para o concessionário, está na linha das parcerias público-privadas. Tá certo? Então, questão 49, a resposta é a letra A. Vamos lá, galera, para mais uma questão importante, questão de número 50. A permissão, importante, está falando especificamente de uma prestação indireta de serviços públicos. Uma das formas de delegação do serviço público ocorre quando o Estado transfere. Lembre-se, se eu estou falando de um cenário de concessão de permissão, jamais existe transferência da titularidade, no máximo da execução do serviço. Tanto a titularidade quanto a prestação do serviço ao particular, mediante a formalização de vínculo de natureza precária, sim. De natureza precária, sim, porque é revogável a qualquer tempo. Agora, não transfere a titularidade, apenas a prestação do serviço. Apenas a prestação de serviços públicos ao particular, sim, mediante a formalização de um vínculo de natureza precária. O que quer dizer precária? Precária quer dizer que pode ser revogada, então revogável a qualquer tempo. Então pode ser desfeito a qualquer tempo. É a linha do revogável a qualquer tempo. Então está correto este aspecto para a permissão. Apenas a prestação de serviços públicos, sim, desde que a pessoa jurídica ou consórcio de empresas, errado. Porque na permissão só pode ser pessoa jurídica ou pessoa física. Lembre, consórcio de empresas é para concessão. Mediante a formalização de um vínculo de natureza precária. Sim, na permissão o vínculo é precário, como nós já vimos. Tanto a titularidade quanto a prestação do serviço, titularidade não, prestação sim. Desde que a pessoa jurídica, sim, ou consórcio de empresas, não, mediante a formalização por vínculo de natureza precária. Aí sim, a natureza do vínculo. E apenas a prestação de serviços, sim, desde que a pessoa física, mediante formalização de natureza precária. O que é que está errado? É física ou pessoa jurídica. Aqui está pela linha de afirmar que apenas precisa ser pessoa física, porque ele colocou um desde que, ele obrigou que fosse pessoa física na assertiva. Então a questão de número 50, a resposta é a letra B. Beleza, galera? Então neste momento, você que está me ouvindo, é importante que, se você ainda não conhece, faça a adesão aos meus cursos online de forma inteiramente gratuita, para que você possa conhecer a ferramenta por 7 dias. É o profalanvinicius.com/VIP. Lá você vai ter 7 dias, e esses 7 dias serão 7 dias de acesso gratuito a todos os meus cursos online sem nenhum tipo de restrição, tá certo? Conheça, vai lá, faz o cadastro e eu vou lhe acompanhar ao longo desses 7 dias, vou lhe mandar uma mensagem pelo meu celular, tá certo? Para que eu possa acompanhar vocês, tá bom? É um prazer estar aqui com vocês, estamos juntos nessa caminhada. Se você veio até aqui é porque você quer ajuda, porque você quer alcançar seu objetivo de uma forma mais célere. E o Acerte Concursos, junto com o professor Alan Vinícius, nós estamos aqui para que você possa alcançar este objetivo. Beleza, galera? É isso aí. Estamos juntos! Rumo à sua aprovação! Valeu, galera! Estamos juntos! Valeu!
Grande abraço! Olá, concurseiros! E aí, adoraram a aula? Quero aproveitar esse intervalo para dar um recadinho. Você pode ter acesso a centenas de horas de videoaulas com os mesmos professores do Acerte Concursos para estudar em casa, no trabalho, no domingão, a hora que você quiser. Conheça o sistema Aluno VIP do professor Alan Vinícius. Todos os meses, novos cursos online entram na programação. Vai lá na recepção e procura saber como aderir ao sistema VIP do professor Alan Vinícius agora, ok?